Bom dia, alunos do nono ano, tudo bem? Professor Valci, como vai? Se cuidando aí, pessoal? Isso é muito importante, estudando também, para a gente continuar aí nossa pegada, porque vocês agora, né, pensando já no primeiro ano do ensino médio, claro, tem que terminar esse ano, mas é importante já começar a entender que esses conteúdos, esses momentos agora é para vocês aprenderem, para que vocês levem isso para o ensino médio e aí a partir de agora consigam se desenvolver. Nós vamos estudar agora, pessoal, as razões trigonométricas dos ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis? Vocês vão perceber ao longo dessa aula que ela é uma aula que você tem que estar muito atento nas movimentações, nas leituras, interpretações, para que vocês consigam entender e resolver os problemas, tá bom? É gostoso de fazer, tá? Não é difícil, mas tem que se atentar aos movimentos, ok? Vamos lá. Quem são os ângulos notáveis? 30 graus, 45 e 60 graus. São chamados de notáveis pois são os que com mais frequência calculamos. Sendo assim, é importante conhecer os valores do seno, cosseno e tangente desses ângulos. Tá? E também existe uma tabela, pessoal, construída com esses valores. Tá bom? E você pode fazer essa tabela ou entender essa tabela até cantando uma musiquinha. Tá? Olha aqui como funciona essa tabela. Eu tenho lá, lembra? Os ângulos notáveis são 30, 45 e 60. E existe até uma musiquinha que fala assim, ó. Seno de 30, seno de 45 e seno de 60. Eu ia até cantar a musiquinha, mas não vou cantar, porque na hora que nós fizermos a nossa aula ao vivo, eu canto para vocês. Mas se quiserem pesquisar também, tem bacana. Então, o seno de 30, o seno de 45, o seno de 60, cosseno de cada um deles e a tangente tem valores, tá ok? Conforme está escrito aí. Então, eu tenho que me atentar com essa descrição, tá bom? E com esses valores eu consigo resolver e eu consigo analisar essa questão de ser ângulo notável. Vamos lá. Olha lá. Agora, nós vamos identificar o valor do seno e do cosseno de 30 e 60, tá? Com ângulos. Lembrando da questão de complementares, ou seja, a soma deles tem que dar 90. Portanto, quando dois ângulos são complementares, o valor do seno de um é igual ao valor do cosseno do outro. Para encontrar o valor do seno de 30, cosseno de 60, que são opostos, e o cosseno de 30, seno de 60, vamos considerar um triângulo equilátero, ABC, de lados iguais a L, representado abaixo. Lembrando, pessoal, nós vamos usar muito essa relação. Seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha lá. Então aqui, ó, eu tenho um triângulo equilátero, ABC, tá? De lados iguais. O que eu fiz? Eu fiz uma divisão nesse triângulo, né? Então lembre-se, a gente falou que as somas de todos os lados, de todos os ângulos de um triângulo, ela tem que dar 180. Então, ó, o ângulo C 60, o ângulo B 60, o ângulo A foi dividido no meio, ele também media 60, ele passou a ser 30 para cada lado, tá? Como eu passei uma linha dividindo lá, a H, então lá embaixo ficou L dividido por 2 e do outro lado L dividido por 2, porque eu dividi ao meio, ok? Continuando aqui, pessoal. A altura H do triângulo equilátero coincide com a mediana. Assim, a altura divide o lado relativo ao meio, L sobre 2. Além disso, a altura coincide com a bissetriz. Dessa forma, o ângulo também fica dividido ao meio, conforme mostrado na figura. Vamos ainda considerar que o valor da altura é dado por L raiz de 3 sobre 2. Para calcular o seno e o cosseno de 30 graus, iremos considerar o triângulo retângulo AHB, que foi obtido a partir do triângulo ABC. É aquele triângulo que eu fiz equilátero e agora eu dividi. Eu vou usar só uma parte dele. Olha lá. Tá ok? E aí eu vou ter o seguinte. O que é o seno? O que é o seno? Vocês lembram? Ó, tá até aqui, ó, do ladinho. Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se eu quero o seno de 30, quem é o cateto oposto? L sobre 2. E quem é a hipotenusa? L. Pessoal, eu tenho uma divisão de fração, então eu mantenho a primeira fração invertendo a segunda. Então o seno de 30 é meio. E aí eu vou calcular quem? O cosseno. Quem é o cosseno? Como está escrito lá em cima. Cateto adjacente sobre hipotenusa.
Quem é o cosseno? Quem é o cateto adjacente? O H. Quem é a hipotenusa? L. Lembrando que H é L raiz de 3 sobre 2 sobre L. Invertendo, eu corto o L com L, ficando só raiz de 3 sobre 2. Tá ok? Continuando, pessoal. Agora eu vou falar sobre o valor do seno e do cosseno de 45. Como que eu encontro dentro de um triângulo retângulo? Iremos calcular o valor do seno e do cosseno do ângulo de 45 graus a partir de um quadrado de lado L representado abaixo. Olha lá. Fiz um quadrado, né? A, B, C, D. Lembrando que esse quadrado, né, a medida dele tem que ter 360. Fiz uma diagonal D nele, dividindo o ângulo de 90 em 2, ficando 45. Tá? Lembre-se, vou sempre usar essa relação, seno, cosseno e tangente. Não podemos esquecer dela. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Para encontrar o valor do seno e do cosseno de 45, vamos considerar a figura, considerar o triângulo retângulo ABC indicado na figura. Olha lá, lembra? Eu fiz esse triângulo baseado no retângulo anterior, ok? E aí eu faço as relações seno, cosseno e tangente de um ângulo de 45 graus. Olha lá, o que é seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto do seno de 45? L. Quem é a hipotenusa? L raiz de 2, que é o dividir a diagonal em duas partes. Fazendo a operação de radiciação, eu tenho raiz de 2 sobre 2. O que é cosseno de 45 graus? Cateto adjacente sobre hipotenusa, L sobre L raiz de 2. Fazendo todo o processo de radiciação, eu tenho raiz de 2 sobre 2. Então, por isso que a gente tem que atentar aos estudos anteriores, conhecer as regras, porque quando você vai subindo de nível, oitavo, nono, primeiro, isso tem que estar vivo e tem que estar descrito por vocês, tá ok? E por último, agora nós vamos falar sobre o valor da tangente de 30, 45 e 60. Lembra lá na tabela? Seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Para calcularmos a tangente dos ângulos notáveis, usaremos a razão trigonométrica. O que é razão trigonométrica? Seno, cosseno e tangente. Olha lá, pessoal. O que é tangente de um ângulo? É o seno sobre o cosseno. Então vamos lá. Eu tenho o seno e o cosseno de 30, eu tenho o seno e cosseno de 45 e eu tenho o seno e cosseno de 60. O que eu faço? Eu só faço as relações. Tangente de 30 é o quê? Seno sobre cosseno. Tangente 45. O resultado do cosseno vezes o resultado da hipotenusa e assim por diante no 60 também, encontrando os valores daquela tabela. Tá ok? Então com isso, pessoal, eu encerro esta aula bem descritiva, que vocês prestem atenção nas regras, que vocês notem essas transformações baseadas nessas figuras desenhadas. Um abraço, professor Valci, bons estudos.